Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 3 ao capítulo 5, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 3, nós vamos falar sobre a tentação e a queda. Tava tudo muito lindo, tudo muito perfeito, não é verdade? Pois bem, capítulo 3 fala que, ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem dele tocareis, e se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então, preste bem atenção aqui. Olha que ele fala aqui o texto bíblico, né? Que era agradável aos olhos, né? Então, o corpo viu, a alma desejou, o entendimento desejou, né? Então, nós podemos perceber aqui que temos que tomar bastante cuidado para termos discernimento do espírito na hora de decidirmos quanto às nossas ações. Porque o inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. A palavra aqui mostrou claramente que Eva não estava atenta. Simplesmente se atentou àquilo que os olhos viu e aquilo que a sua alma desejou. E, pois bem, comeu e ainda deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por causa disso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Então, aventais porque aqui só na parte da frente, né? Nós vimos que em outras versões fala fizeram-se vestes para se cobrir. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo jardim ao final da tarde, então já sabemos que Deus, na viração do dia, vinha visitá-los, né? E conversar com eles. E aí, nesse dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou quem? O homem. E perguntou: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Olhe só, o pecado veio, se esconderam de Deus, quem se instaurou? O medo. Então, pela primeira vez na Bíblia, nós temos a menção da palavra medo. Então, ela, todas as vezes, né, que você se distancia de Deus, o medo vem para tomar conta da sua alma, né, para te paralisar, para te deixar longe de Deus. Aqui o homem, né, ele estava nu, então entrou aqui a vergonha para ele se esconder, porque ele sabia que tinha errado, ele sabia que tinha pecado, né? Então o medo se aproveitou. E aí Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore o qual te ordenei que não comeste? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me a árvore e eu a comi. Até hoje o ser humano culpa o outro. Aqui no caso foi Adão, culpou Eva dele ter comido o fruto proibido. Ainda hoje buscamos
alguma justificativa para os nossos erros, para os nossos delitos, para até desculpa para não lermos a Bíblia, não é verdade? Pois bem, isso é antigo. E o Senhor Deus perguntou à mulher: "Que foi que fizeste?" Ela respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Então o Senhor disse à serpente: "Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Olha só, aqui já há o primeiro indício, né? A primeira palavra de redenção da humanidade. E disse para a mulher: "Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, e com dor darás à luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." E disse para o homem: "Porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei que não comeria, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos, ervas daninhas, e terás que comer das árvores do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e pó tornarás." Então, olhe só, nesse capítulo, quantas coisas nós descobrimos a respeito da realidade do homem, né? Aqui o texto fala que a terra foi maldita. O pecado do homem trouxe maldição à terra. E você percebeu que a mulher levou, né, consequência, e a consequência do homem veio sobre a terra. Claro que automaticamente isso afetaria ele, né? Porque tudo ficaria mais difícil. E nós podemos ver que Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi mãe de todo ser vivente. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Olha que Deus cuidadoso esse nosso, não é? Que coisa mais linda. Então disse o Senhor Deus: "Agora o homem tornou-se como nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente." Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo, o qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins com a espada flamejante que envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, consequência do pecado, o homem foi expulso do jardim. Se no jardim ele tinha tudo ali ao seu dispor, né? Toda a natureza, né? Todo o universo foi formado e deixado para que o homem pudesse usufruir e dominar sobre ele. Agora a situação muda, a terra se tornou maldita, esta mulher teve as suas consequências nas suas próprias vivências e o homem, consequentemente, vai precisar trabalhar duro. E Deus deixa claro aqui a morte, isso mesmo, a morte física. Não tinha isso, né? Então Deus não dá acesso à árvore da vida para que o homem não viva eternamente longe de Deus. É providência divina. Então aqui nós vamos ver que Deus já está
cuidando para que este homem reencontre a Deus através do sacrifício de Jesus, né? Antes da sua morte, porque do pó ele veio, ao pó ele retornaria. Capítulo 4, Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou, tendo dado à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um filho homem. Tornou ela dar à luz a outros filhos, Abel, irmão dele, e Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe a gordura das primeiras crias de sua ovelha. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim com a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes? E por que estás com o semblante abatido? Eu olho para isso e eu percebo que Deus se preocupa com as nossas emoções. É isso mesmo. Deus, ele fez o homem, como eu mencionei ontem, com um corpo, com uma alma e um espírito. O espírito, o sopro de vida, a essência de Deus em nós. A alma são os nossos sentimentos, a nossa personalidade, isso é a nossa alma. E o corpo, isso aqui que você vê, não é? Então aqui, Deus não se preocupa só com o espírito do homem, Deus se preocupa com as emoções do homem. E ele pergunta para Caim: por que tirastes? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado, Caim, jaz à porta. E o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominar. O que Deus está falando aqui para Caim? Caim, vai ter tentação, você vai se irar, mas cuidado para você não ser dominado pelos teus sentimentos. Olha que recado Deus dá para nós bem no início aqui da Bíblia, no capítulo 4, que nós não devemos ser dominados pelo nosso sentimento. Você deve viver pela palavra de Deus e não pelos teus sentimentos, porque os sentimentos são enganosos, isso mesmo. E aqui você precisa, ele deu essa dica a Caim. Caim, você vai ter sentimentos que não são muito aprovados, né? Mas cabe você dominar esse sentimento e não ser dominado por ele. Porque se o sentimento te dominar, Caim, você vai pecar. Esse foi o recado de Deus para Caim, e é o recado para mim e para você em 2025. Veja só. Então Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo? Enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Qual foi o sentimento aqui de Caim? Ele se deixou dominar pelo seu sentimento e os seus sentimentos o levou a matar o seu irmão. Quantas coisas hoje vemos que é fruto dos sentimentos não dominados? Pois bem, e o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha que petulância de Caim. E ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a tua força. Mais uma vez, a terra é amaldiçoada pela consequência das ações humanas. Veja só. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar.
Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença e serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse e o ferisse de morte. Sabe qual era a intenção de Deus? Dar a Caim, desde o primeiro momento, a chance do arrependimento. Deus coloca este selo em Caim, dizendo: Caim, se arrependa. Não é necessário você prosseguir errante por essa terra. Você pode sim ter o perdão dos seus atos, Caim. Mas Caim, sabe o que ele faz? Ele sai da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, no oriente do Éden. Quantas pessoas hoje preferem se afastar de Deus do que se arrepender? Pois bem, Caim conheceu intimamente sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Marujael. Marujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Olha o que acontece com Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitavam em tendas e que possuíam gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então aqui a gente já está vendo, né, tanta evolução, até música nós já temos aqui em meio à nossa mais nova civilização. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz e escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Então, mais uma vez, nós estamos vendo na família de quem? Na família do próprio Caim, morte acontecendo, vinganças, não é? Derramamento de sangue, violência, olha só. E aí, tornou Abel a conhecer intimamente a sua mulher, e ela lhe deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, já que Caim o matou. E Sete também nasceu um filho, que pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa mais interessante, né? Eva e Adão ficaram ali sós, tiveram 2 filhos, né? Pelo relato bíblico. Caim matou Abel e fugiu. Ficou novamente Adão e Eva. E Deus os presenteou com um novo filho, né? E este era Sete. Sete teve uma descendência muito importante. Por quê? Foi na descendência de Sete que tornaram a invocar o nome do Senhor. O filho de Sete, Enos, decidiu invocar o nome do Senhor. Deus nos dá uma chance de mudarmos a história. Não importa qual terrível foi a história antes de você, você tem a chance de invocar o nome do Senhor, porque Ele tem sim o poder de fazer todas as coisas novas. E este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem.
Ele o fez semelhante a Deus, criou o homem e a mulher, os abençoou e os chamou pelo nome homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos. Isso mesmo. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e fez o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Adão, que este viveu, foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Sete viveu 87 anos e gerou filhos e filhas, e todos os dias de Sete foram 912 anos. E aí ele morreu, né? Então nós podemos ver aqui a nossa primeira genealogia no capítulo 5, isso mesmo, né? Então no capítulo 5 nós vimos a geração de Adão, a geração de Sete, e aí nós vamos ver a geração de Enos. Enos viveu 905 anos, depois Cainã viveu 910 anos, depois nós tivemos Maalalel, isso mesmo, que viveu 895 anos, depois nós tivemos Jared, que viveu 962 anos, e aí nós chegamos na história do homem que viveu mais tempo sobre a terra, isso mesmo, ele está no capítulo 22, ele está no versículo 22 do capítulo 5, vamos lá para você ver quem é ele. Vou ler. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, olhe bem isso, foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Então, capítulo 22, nós temos a figura de Enoque, depois nós vamos ter a figura de Metusalém, né, que foi filho de Enoque, ele foi o homem que viveu mais tempo aqui nessa terra. Então, antes de falarmos de Metusalém, eu quero mencionar a figura de Enoque, porque a palavra diz que ele andou com Deus 365 anos. Sabe o que a mensagem nos traz? Que nós temos no ano 365 dias. E nesses 365 dias, podemos sim andar com Deus como andou Enoque em todos os seus anos. Priorizar a palavra de Deus é uma das formas que você tem de se aproximar de Deus. Então hoje, no dia 2 de janeiro, permaneça firme até 31 de dezembro andando com Deus, priorizando a palavra dele. E você vai ver que não é só você beneficiado, mas a sua descendência também, a sua casa, o seu trabalho, todo lugar que você for, você vai transmitir a paz de Cristo, a luz de Cristo brilhará por onde você andar. Falando de Enoque, olha só, o filho dele, Metusalém, viveu 187 anos, aí ele vai gerar Lameque, Metusalém depois vive 782 anos, aí ele vai gerar filhos e filhas, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e ele morreu, né? Então é o homem que mais viveu aqui nessa terra, foi 969 anos. Aí nós vamos ver que Lameque viveu, né? E ele foi pai de quem? De Noé, isso mesmo. Olha que geração abençoada de Enoque, né? Gerou Noé.
E nós vamos ver que todos os dias de Lameque foram 777 anos, e ele morre, e Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. E amanhã nós iniciaremos a história, uma das mais conhecidas da Bíblia, que é a história de Noé e a sua arca. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos sim, Senhor, no início deste ano já declarar que todo o ano de 2025 andaremos contigo, priorizando a tua palavra. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.